Amigos e amigas, vamos seguir aqui com o estudo do rito comum ordinário. Iniciamos a sequência de atos do rito no bloco anterior. Já vimos o oferecimento da denúncia ou queixa, o recebimento da peça acusatória, a citação do réu para fins de encaminhamento da sua resposta escrita à acusação, que tem como objetivo maior buscar alcançar a absolvição sumária, que é, então, aqui o nosso próximo ato. Vamos lançar o artigo correlato ao tema. Aqui em tela é o artigo 397. Vamos ver aqui o teor desse artigo. Eu já vou ler aqui em aula, mas só para introduzir um pouco aqui a decisão, eu queria destacar que é uma decisão de mérito, ao contrário da anterior. O que há aqui é o julgamento, portanto, de matéria de mérito. Daí porque se forma uma coisa julgada material. Não é possível uma nova ação penal após essa decisão. A parte que não concordar com ela é que deve recorrer. E aí vamos ver daqui a pouco a matéria recursal. Tá bom? É um verdadeiro julgamento antecipado da lide penal. Por quê? Porque se julga o mérito em um momento anterior à instrução probatória, à colheita da prova. O que para o réu é um ganho enorme. O réu não vai passar pelo risco de a instrução probatória, de repente, alterar o convencimento do juiz. O réu já é absolvido desde então. Esse ganho especial faz com que a lei tenha um cuidado diferenciado com a resposta escrita à acusação. Tá? Vimos que é peça obrigatória a ser encaminhada no prazo de 10 dias. Deve a defesa tentar se esforçar para convencer o juiz de que o réu já pode ser absolvido sumariamente. Bom, outro ponto importante é que, nesse momento, se aplica também o princípio do indúbio pro societate. Não se aplica ainda aqui o indúbio pro réu. Tá? Por quê? Se houver qualquer dúvida, o juiz deve permitir que partes produzam a prova nos autos. E aí, sim, após a prova, ele vai avaliar se a dúvida persiste ou não. Se persistir, o juiz vai julgar a dúvida em favor do réu. Então, o indúbio pro réu se aplica após a instrução probatória ao final da ação penal. Nesse momento aqui de absolvição sumária, se aplica o indúbio pro societate. Logo, consequência lógica é que o juiz só pode fundamentar essa decisão se estiver absolutamente convencido da ocorrência de alguma hipótese de absolvição sumária. Se impõe, portanto, um juízo de certeza, convicção plena, prova absoluta. Olha a ideia do estándar probatório. O estándar probatório aqui demanda uma prova plena, um juízo de certeza absoluta. E isso fica bem claro quando lemos o teor do artigo 397. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui, ler o artigo. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Aí vem, a existência, olha o termo, manifesta.
de causa excludente da ilicitude do fato. 2, também, aqui, ó, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente. Então, uma ideia bem clara, né, de uma prova plena, convicção absoluta. Aqui, no inciso 2, no entanto, vem uma ressalva. Salvo inimputabilidade, que é aquela inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal. Tá? Já vimos que, se o réu é inimputável, ao final da ação, o juiz profere a chamada sentença absolutória imprópria. O juiz absolve o réu, mas aplica em seu favor uma medida de segurança. Tá bom? É por isso aqui que não cabe a absolvição sumária para o réu inimputável. O rito tem que seguir. Tem que se permitir a colheita da prova. E não só para verificar ou confirmar que o réu é inimputável, como também para o réu, de repente, provar que deve ser absolvido sem receber qualquer medida. Digamos, deixar que ele prove que houve também um excludente de ilicitude ou que o fato é atípico, enfim, o que vai garantir, repito, que ele vai ser absolvido sem cumprir medida alguma. Então, há esse legítimo direito do réu de demonstrar aqui, de comprovar, portanto, que ou que é inimputável e que deve receber uma medida de segurança, ou até que deve ser absolvido sem cumprir qualquer medida. Enfim, o rito tem que seguir. Se o réu é inimputável, temos que passar pela instrução probatória, temos que chegar até o final, quando o juiz vai proferir a sentença absolutória imprópria. Seguindo aqui no artigo, inciso 3, vai afirmar que o fato narrado evidentemente, olha aí o termo, evidentemente não constitui crime. Tá? E, por fim, extinta a punibilidade do agente. Matéria recursal. Contra a decisão de absolvição sumária, cabe o quê? Via de regra, cabe recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1 do Código. Via de regra, se a absolvição se dá com fundamento no inciso 4, aí cabe o rese, com fundamento no artigo 581, inciso 8 do Código. Ok? E para atacar a decisão do juiz que não decreta a absolvição sumária, cabe recurso? Não. Cabe, no entanto, habeas corpus. Aí com o objetivo também de trancar a ação penal e aí o HC impetrado no tribunal a que aquele juiz está vinculado. Não sendo o caso de absolvição sumária, o rito vai, então, seguir. E aí o juiz ele vai designar a AIJ. Designar a AIJ. E vamos trabalhar aqui com o teor do artigo 400 do Código. Bom, essa AIJ deve ocorrer em até 60 dias. Do dia em que o juiz marca a IJ, ela deve, então, ser realizada dali em até 60 dias. Tá bom? Se o prazo for descumprido, bom, o prazo é impróprio. A IJ não é nula. Ela pode ocorrer. O máximo que vai acontecer aqui é uma discussão quanto ao eventual excesso de prazo se o réu estiver preso. Mas o ato em si é válido.
Então, vamos falar aqui da AIJ. É o nosso ato subsequente, tá? Audiência de instrução e julgamento. Primeiro ponto, ela é una. É um ato só. O que não significa que ela não possa ser desmembrada em mais de um dia. É possível. Digamos, um IJ que se iniciou no final da tarde, adentrou a noite e, pelo adiantar da hora, o juiz suspendeu os trabalhos e remarcou o seguimento da IJ no dia útil subsequente. É mais de um dia, mas o segundo dia implica em seguimento da IJ iniciada no dia anterior. Ela é, portanto, una. E aí vem a ideia de que nessa audiência vale o princípio da concentração da matéria probatória. Concentração da matéria probatória, ou seja, toda prova oral deve ser colhida nesta única audiência, observando a ordem estrita que vem aqui no artigo 400 do CPP, o tão importante artigo 400. Vamos ver aqui que o artigo prevê essa ordem de oitiva, primeiro, do ofendido, da vítima, né, se houver, em seguida, testemunhas, e aí vem primeiro as da acusação, depois as da defesa, né? Se houver esclarecimentos dos peritos, aí vem acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e ao final, o interrogatório do réu. Eu queria comentar aqui os depoimentos da vítima e testemunhas que vão seguir uma sistemática. E, ao final, eu comento o depoimento prestado pelo réu em seu interrogatório, que vai observar uma outra sistemática. Ok? Então, primeiro aqui, ó, perguntas que são encaminhadas ao ofendido e a testemunhas. Primeiro ponto. Nós devemos encaminhar perguntas de forma direta. E vamos ter também um sistema de perguntas, um sistema cruzado de perguntas. Que é a sistemática? Vejam bem, é a sistemática que vem no artigo 212 do Código, que vai reconhecer os sistemas norte-americanos do Direct Examination e Cross Examination. Então, vamos ver aí? Direct Examination é o exame direto. Também, o Cross Examination é o exame cruzado. O que é isso? Vejam bem. Primeiro, vai perguntar a parte que arrolou o depoente. Então, exemplo, uma testemunha da acusação. Quem primeiro pergunta a acusação? Exemplo, o membro do Ministério Público. As suas perguntas são encaminhadas diretamente ao depoente. Não tem que passar pelo juiz. O juiz, no entanto, fica como um fiscal das perguntas. Percebam que o artigo 400, parágrafo 1º, afirma que o juiz pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Tá? Então, pode indeferir perguntas dessa natureza. A pergunta, então, é feita de forma direta. Há um livre ping-pong aqui, vai e vem. Parte que arrolou o depoente pergunta livremente àquele depoente. Tá bom? Encerrando a sua arguição, aí vamos
ao exame cruzado. O que é isso? A parte contrária vai agora fazer a sua arguição àquele depoente. Tá? Também de uma forma direta. Então, aqui, no exemplo que eu dei, testemunha arrolada pela acusação. A acusação encerrou a sua arguição, agora vai arguir a defesa. De forma direta também. Se é testemunha da defesa, aí inverte. Que em primeiro pergunta a defesa, depois a acusação, sempre por meio de perguntas diretas. Bom, essa é a sistemática que vem no artigo 212 do Código, que foi reconhecida pelo STF como uma sistemática constitucional, porque implementa, reconhece, valoriza o sistema acusatório, deixando a prova em mãos das partes. O juiz é um destinatário da prova. Tá bom? O juiz não é protagonista da prova. Daí porque, para complementar aqui a arguição, depois de a parte contrária arguir, vem a arguição pelo juiz. Então, ao final, são feitas perguntas complementares pelo juiz. Se ele ficou ainda em dúvida, ele quer solucionar algum ponto relevante. Tá? O juiz, portanto, é o último a perguntar quanto à vítima e a testemunhas. Tá bom? Não pode ocorrer aqui inversão dessa ordem sob pena de nulidade relativa. Então, vejamos. Olha, para inverter, primeiro ouvir testemunhas da defesa e depois da acusação. Via de regra, não pode. Se o juiz propõe isso, as partes devem afirmar naquele momento se concordam ou não. Se afirmam que concordam, a matéria preclui. Não dá para arguir depois nulidade. Tá? Tem que ser afirmada naquele momento. Também aqui, ó, não é possível inverter a ordem no sentido de juiz primeiro perguntar e somente partes ao final perguntarem. Não. Isso causa nulidade relativa. Bom, falar um pouquinho agora sobre o interrogatório do réu. O interrogatório do réu segue uma outra sistemática. É chamado sistema presidencialista de perguntas. Sistema presidencialista de perguntas, que vem lá por volta do artigo, é o artigo 188 do Código, 186 ou 188. Confiram depois, tá? A gente não tem que voltar aqui no CPP. Tá? É o sistema em que primeiro o juiz pergunta ao réu. Somente depois partes perguntam ao réu. E aí, primeiro pergunta a acusação e depois a defesa. Isso por quê? Porque o interrogatório do réu é meio de defesa e é meio de prova. Então, cabe primeiro ao juiz formular perguntas. Depois, partes vão perguntar livremente ao réu. Perguntas também diretas ao réu. Ok? E o interrogatório do réu é o último ato da IJ. Não dá para inverter. Se houver inversão, nulidade relativa. Assim entendem STJ e STF. É o último a depor em prol da sua ampla defesa, no exercício da sua autodefesa, para que ele venha se defender de todos os depoimentos colhidos. Aliás, o STF entendeu que como esse artigo aí reconhece, implementa, consolida a ampla defesa, ele deve ser aplicado em qualquer rito. Ou seja, o interrogatório do réu deve ser o último ato da IJ em qualquer rito, não só aqui
no rito comum ordinário. O STF chegou a reconhecer que isso deve se aplicar até em ritos especiais que vão prever o interrogatório do réu como primeiro ato da EJ. Existe lei que prevê o interrogatório do réu como primeiro ato da EJ? Sim. Existem leis, são duas. Lei de tóxicos e Lei 8.038 de 90. Nas duas leis, o interrogatório do réu é o primeiro ato da IJ. O STF afirma o artigo 400 do Código tem que se aplicar também ao rito especial da Lei de Tóxicos, ao rito especial da Lei 8.038 de 90, em prol da ampla defesa. Mesmo, notem, mesmo sendo o artigo de um rito comum, se aplicando a um rito especial. Mais importante do que zelar pela especialidade do rito é privilegiar a ampla defesa aqui do réu. Ok? Bom, então o réu é o último a ser ouvido. E se houver réus delator e delatado? Aqui, ó, a colaboração premiada. Né? Delator e delatado. E aí? Seguinte. O STF já havia julgado que o delatado tinha direito de ser ouvido por último, ou seja, depois do delator. Até então, isso era entendimento do STF. Com o pacote anticrime, isso foi inserido em lei. Isso está atualmente na Lei 12.850 de 2013. Isso vem lá numa previsão de oitiva do delatado em qualquer etapa do processo. Então, não só aqui no interrogatório do réu. O réu delatado é interrogado depois do interrogatório do réu delator. Mas isso se aplica até mesmo em etapa de alegações finais. Os memoriais do réu delatado devem ser encaminhados depois dos memoriais do réu delator. Bom, sob pena de nulidade também. E aí, então, se conclui a IJ. Vamos à antepenúltima etapa, que é chamada, vamos avançar aqui, fase de diligências, que é a fase do artigo 402 do Código. Tá? O juiz indaga as partes se desejam alguma diligência complementar. Tá? O juiz só vai deferir diligência se a sua necessidade se originar de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Se ela já era possível, já se tinha como prever o cabimento dela antes e a parte não pediu, precluiu, não venha pedir agora. Mas se ela somente foi possível a partir do resultado da IJ, então o juiz deve deferir. Penúltima etapa, penúltimo ato, são as alegações finais. Via de regra, são orais. E aí, eu vou resumir o que vem aqui em lei. O Código fixa prazos de alegações finais orais. Primeiro, fala o Ministério Público. Prazo, 20 dias, prorrogáveis, 20 dias, não, perdão. Imagina. Errei aqui, ó. 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Em seguida, fala
o assistente de acusação, se houver, né? Fala por 10 minutos. E prazo único fatal e sem prorrogação. Ao final, fala a defesa. Igualdade ou paridade de armas. Tem o mesmo prazo da acusação como um todo. Então, são 20 minutos mais 10 minutos. E se houve o assistente de acusação, mais 10 minutos. Prazo que vai valer para a defesa por réu. Ok? Agora, excepcionalmente, é possível alegações penais escritas, os memoriais. A lei prevê 3 situações em que isso é possível. Estão nos artigos 403, parágrafo 3º, e 404, parágrafo único. Pela lei, memoriais somente em 3 casos. Primeiro, se houver excessivo número de acusados. Falei agora há pouco que o prazo aqui de alegações para a defesa vale por réu. Se tivermos uma ação com 5, 10, 15, 20 réus, olha a dificuldade aí até de o juiz compreender, né, o que cada um vai arguir. E aí, dificuldade para julgar. Então, é possível memoriais em até 5 dias. Também, se houver complexidade da causa complexa, dificuldade probatória, prova técnica, processo volumoso, enfim, é possível encaminhamento de memoriais. Por fim, se um juiz deferiu alguma diligência na etapa anterior. Bom? E aí vamos ao último ato, que é a sentença. Sentença vai seguir aqui o caminho das alegações penais. Então, se alegações são encaminhadas na forma oral, que é a regra, sentença é encaminhada na forma oral também. É a regra também aqui. Em casos de alegações escritas, é possível a sentença escrita no prazo de 10 dias. 10 dias. Agora, jurisprudência afirma. Mesmo quando a lei não permite a forma escrita, se forem encaminhadas alegações penais e sentença na forma escrita, não há nulidade por ausência de prejuízo. E é por isso que no dia a dia o que a gente acaba vendo é o encaminhamento dessas peças na forma escrita, na maioria dos casos. Para concluir aqui, porque eu tenho 1 minuto e meio, eu devo passar um pouquinho, mas só para fechar, o estudo do rito sumário. Vamos estudar o rito sumário de uma forma sumária, bem rápida. Rito sumário é um rito ágil, célere. É o rito ordinário diminuído, enxuto, ou sem alguma etapa, ou com alguma etapa reduzida. Como é que vamos estudar aqui o rito sumário de uma forma tão rápida? Vamos apontar 5 diferenças entre o ordinário e o sumário. Vamos ver? 5. E eu volto aqui no código. Primeira diferença. Número de testemunhas. Número de testemunhas. No ordinário, vimos 8. No sumário, 5. 5. Vale para o autor e para o réu. O número de testemunhas. Ok? Segunda diferença. Está aqui, no prazo da EJ. Prazo da EJ. Ordinário, 60 dias. Sumário, 30. Vamos diminuir a metade para abreviar o rito. 30 dias. Terceira,
fase de diligências, a fase do artigo 402. Existe no ordinário, mas não existe no sumário. Encurtamos o rito. Quarta diferença, aqui. No sumário, alegações penais sempre orais. Não há aqui memoriais. E aí vem a quinta e última diferença. Sentença sempre oral. Não há sentença escrita. Tá? No mais, vamos seguir tudo o que estudamos aqui para o rito ordinário. Agora, observação final. No rito sumário, mesmo se alegações penais e sentença são encaminhadas na forma escrita, o que a lei não reconhece, não há também aqui qualquer nulidade por ausência de prejuízo. E é também por isso que é mais comum, é mais frequente o encaminhamento dessas peças na forma escrita no rito sumário, repito, mesmo não sendo isso que a lei prevê.